Quando você fala em contratualizar, em contratos familiares, tem aquelas questões mais, digamos, tradicionais, que elas são já de conhecimento de todos, que já, inclusive, assim, antes dessa onda de contratualização, né, ou não é nem onda, antes de se dar mais a devida atenção ao contrato, ao pacto antinupcial, ao contrato de casamento, já faziam parte do bojo do contrato de casamento, né, e já eram devidamente pactuadas. Por exemplo, o regime de bens. Agora, hoje em dia também, esse patrimônio pré-nupcial tem ganhado uma atenção maior, justamente porque, como eu já disse aqui, dos casamentos, eu nem vou falar mais tardio. Esses dias eu falei tardio, a pessoa me corrigiu, e ela tem razão, né? Quem somos nós para falar se a pessoa está casando tarde ou cedo? Ela que sabe, né? Mas hoje em dia, com o casamento mais feito de forma mais madura, que o perfil socioeconômico, né? Nós já falamos isso aqui, vocês têm estatísticas. As pessoas casavam e depois constituíam patrimônio. Hoje é o contrário, às vezes já tem um patrimônio e depois vão casar. Então, essa fase pré-nupcial é importante. Até porque, meus amigos, às vezes acontece do casamento acabar na fase pré-nupcial, na hora das preparações do casamento. Né? Acaba que ali também é uma prévia, né, pessoal? Como é que vai ser o casamento? Essa coisa, começa a ter essas decisões, vai fazer festa ou não vai fazer festa? Porque nós vamos gastar tanto, nós vamos gastar o quê? Nós vamos morar onde? Isso tudo, gente, vai traçando, né, o perfil ali do casal, isso tudo vai traçando o perfil do casal, vai sendo importante para eles chegarem num denominador comum, né, enquanto casal, que afinal de contas não vai ser mais da cabeça de um só. Então, esse patrimônio pré-nupcial é importante ser negociado. Clareza dos gastos, o que está gastando, o que não está. Então, trazendo isso aí como não é uma novidade, mas evidenciando a possibilidade dos casais pactuarem com relação a isso. Às vezes, na pendência de alguma herança, às vezes tem alguma herança pendente, tem alguma situação da família pendente, isso é bom tratar, o casal tratar, para depois isso durante o casamento não aparecer e virar um problema. Questão de dívidas, proteção com dívidas. Eu já tive um caso nesse sentido, que a pessoa falou assim, ó, eu não quero nada dele, só que eu também não quero que as dívidas dele me incomodem, né, ou prejudiquem, ou atrapalhem o meu patrimônio. Como é que nós vamos fazer isso? Será que, por exemplo, existe possibilidade do casal ter um fundo, né, um fundo comum, e isso ser pactuado? E aí, o que seria, em tese, o regime de separação, né, por aquestos, que até eles está sendo discutido, parece que vai sair agora do Código Civil. Eu acho que, assim, eu falo inclusive por mim, é um regime muito pouco explorado, que a gente nunca soube trabalhar com ele. Mas é um regime que, assim, que teoricamente, vejam, para um casal onde os dois desenvolvem atividades empresariais, empreendedoras, de forma autônoma, né? Cada um tem lá o seu empreendimento, é um regime que ajuda, inclusive com relação a essa proteção de dívidas. Por quê? É aquele regime, durante o curso do casamento, cada um por si, mas na hora de eventual de separação, na hora de eventual separação, vai apurar o saldo e vai dividir. E se ele não for saldo? E se for dívida? Né? Eu acho que pode ser pactuado isso, né? Eu acho que isso tem que ser pensado. Será que também já podemos colocar no pacto antinupcial eventual previsão para pensão alimentícia? Aí é o caso clássico também lá da Stefane Brito e do Alexandre Pato. Pode sim, podemos colocar. No caso lá do Alexandre Pato, da Stefane Brito, a Stephanie, né?
foi acompanhar o Alexandre Pato, nós já falamos isso aqui várias vezes, e preveu lá uma remuneração para caso o casamento não fosse para frente, digamos assim, porque ela estava abrindo mão aí da carreira dela como atriz, né? Então, essa previsão de pensão é possível. Limites da administração de negócios pode ser, né? Inclusive, o casal empreende e quer deixar limites estabelecidos. Meus amigos, engraçado falar isso, porque nem sempre as pessoas falam: ah, mas como é que um casamento vai ter esse pacto, vai ter toda essa negociação, vai ter todas essas negociações? Isso está parecendo nem um negócio empresarial tem tanta pactuação, negócio assim desse jeito, quanto mais um casamento. Amigos, às vezes não é feito explicitamente, contratualmente, mas quem é casado aí sabe, a todo momento tem essas negociações, né? Ó, vão pagar assim, vai pagar assado, vai fazer tal coisa, vai administrar o dinheiro assim, administrar o dinheiro assado. Às vezes as pessoas têm mais necessidade de colocar isso por escrito. E essa necessidade, inclusive, pode surgir ao longo do casamento. Ao longo do casamento. E pode ser que vai mudando. O perfil socioeconômico vai mudando, os desejos vão mudando, né? Vão se adaptando. E aí as necessidades, por óbvio, vão alterando também. Além disso, questão do caso de separação, até questão de residência familiar, separação. Será que você pode, por exemplo, nomear, já dizer que em caso de separação, qual advogado que vai tomar conta do processo? Decidirem, ó, no caso de separação, nós vamos procurar fulano de tal, viu? Que aí ele vai conversar. Eu não vejo problema nenhum nisso, não. Né? Eu não vejo problema nenhum. Pode falar assim, não, mas aí é muito... Voltamos àquela história, né? Não, mas será que tem gente que pactua isso? Eu nunca peguei ainda, mas que hoje em dia, né, tendo em vista essa valorização da contratualização no direito das famílias, eu não vejo qualquer problema de, por exemplo, tiver um pacto nesse sentido. Inclusive até com relação a já decidir o eventual advogado. Nós vamos falar da questão das cláusulas escalonadas também, né, que essas aí já é mais possível, né? E aí você pode eleger, inclusive, lá nessas cláusulas escalonadas, um instituto que poderia fazer a mediação. Por exemplo, ó, no caso que a gente entender, né, que o casal entender que vai divorciar, a gente já vai deixar pactuado aqui que nós vamos tentar sessões de mediação na instituição tal, na Câmara de Mediação tal. Pode fazer isso? Pode. Antes de qualquer submissão ao judiciário, nós vamos, na necessidade, né, óbvio, fazer sessões de mediação em tal lugar. Ou ainda, ó, mesmo se a gente divorciar, a menos que, por exemplo, haja questão de violência, aí pode colocar lá as exceções, né? Violência, abuso, não vai haver qualquer limitação de visitação dos filhos que eventualmente, de convivência com os filhos que a gente eventualmente vai ter. Né? O casal pode pode pactuar isso. Não, ó, então tá. A gente vai casar, e eu não queria ter filho, mas eu vou agora decidir, então. Já que você quer ter filho, eu vou ter filho, então nós vamos ter filho. Só que eu tenho trauma do meu último casamento, onde eu tive filho e fiquei limitado em ver meus filhos em razão da minha má convivência lá com o meu ex-marido ou com minha ex-esposa. E aí eu quero garantir, então, que a gente vai ter filho, mas se amanhã ou depois a gente vier divorciar, a menos que haja, né? Aí pode pular as exceções, questão de violência, questão de constrangimento. Aí você vai pensar, né, as exceções, a menos que haja essas exceções, a regulamentação de convivência será livre. Quero que coloque isso, quero ter essa garantia legal. É possível colocar essa cláusula? É possível. Não vejo qualquer problema nisso.
Queria, inclusive, a opinião suas. E eu acho bem provável também lidar com esse tipo de situação. A questão, por exemplo, de filhos, de ter ou não ter filhos. Isso é uma pedra, um ponto, às vezes, polêmico para certos casais. Porque, às vezes, tem certos casais que, assim, passam, certas pessoas que passam por casar ou não a questão de ter filho. Né? Como se fosse uma consequência. Não, eu vou casar só se eu tiver filho. Ah, não, mas eu não quero mais ter mais filho. Ah, mas então nós vamos limitar o filho aí em um filho só. E aí, vão numa dessa, né, numa noite, numa noitada aí mais caliente, essa regra de ter um filho só, ela é quebrada. E aí, como é que acontece? Qual que é a multa? Quem vai pagar? Quem vai ser responsabilizado? É claro, né, gente, que tem situações que nem tudo é controlável. Mas o que eu estou dizendo, assim, que são pactos que podem ser realizados no intuito de evitar tensões, e não no sentido de criar mais tensões. É claro que tem coisa que foge à nossa segurança. Agora, se no caso essa regulamentação de convivência, no caso de por exemplo, beleza, então vai ter um filho, mas depois, com relação ao método anticonceptivo, você vai fazer vasectomia, porque eu não quero tomar mais remédio. Isso tudo, sim, pode ser pactuado. Isso tudo, sim, pode ser pactuado. Ok? Essa questão do método anticonceptivo mesmo, né? Eu acho que é uma pedra, também é uma questão. Né? Ter filho ou não ter filho é uma questão. Qual método anticonceptivo utilizar, o casal vai utilizar, isso também é uma questão. Que tem homem que é mais tem mais resistência à questão, por exemplo, da vasectomia. E aí a mulher ela não quer ficar tomando remédio pro resto da vida e ela só quer ter um filho. Isso tudo são situações que, se for olhar um casal mais precavido, ele pode já pensar antes de um casal mais maduro. Às vezes um casal jovem, ele não tem muita, não vê isso muito como problema, né? Agora um casal mais maduro, que às vezes já tem filhos de outro relacionamento, esse tipo de acerto, ele tem que acontecer antes do casamento. Né? Quando eu falo acerto, não necessariamente contratual, mas esse tipo de conversa aí, eu não quero ter mais filho. Ah, não, eu quero ter mais, eu quero ter pelo menos mais um filho. Ah, então vamos ter mais um filho só. Ah, eu não gosto de tomar remédio, não vou tomar remédio. São discussões, né, gente, que corriqueiras, que deveriam ser corriqueiras, né? Discussão de qualquer casal maduro, que não necessariamente passa por contratos formalizados, mas que cabem sim serem tratados dentro dos contratos familiares, dentro de um olhar de maturidade. Ok? Então, não é um exagero, né? Não é um exagero, não é um tratamento de forma fria do casamento. Mas é sim chamar atenção para esses pontos, evitando que esses pontos venham a ser uma tensão que coloque em risco, inclusive, o próprio casamento. Ok?